Olá, pessoal. Da continuidade, então, a segunda parte da aula, né? Então, a gente falou um pouco sobre evolução aí do sistema digestório. Passei para vocês algumas bibliografias também, importante para quem tiver interesse, quiser estudar, né? A, nos livros, né? Coloquei. Agora a gente vai entrar na parte de anatomia e histologia do sistema digestório. É só uma pequena introdução, vocês vão ter isso ao longo do curso, mas para vocês entenderem, né? Como que a gente vai entender como o sistema é formado se a gente não sabe como ele é anatomicamente e como que ele é histologicamente. Então, tudo que vocês veem anatomicamente e histologicamente, até molecularmente, tudo isso passou por um processo de embriologia, passou por um processo de formação, de desenvolvimento. É isso que a gente vai ver aqui na aula, tá? Nessa segunda parte. Em termos de anatomia, o que a gente pode notar, né, que principalmente nessa figura, é que esse tubo aqui que a gente consegue observar é um tubo, né, que tem seu início, né, aqui na sua boca, nossa cavidade oral, nossa cavidade bucal, tem toda um interplay, né, uma conexão entre o sistema respiratório e o sistema digestório, né? A gente tem mesmo a cavidade, né, por onde o alimento entra, por onde o ar entra, né? Você vem a faringe, o esôfago, todos esses órgãos aqui de conexão. Chegamos no estômago, a partir do estômago, o intestino, com suas várias rotações e várias diferentes camadas e principalmente diferentes morfologias, até a gente chegar no final, no reto, no ânus, né? Então, todo esse tubo aqui, que é um tubo oco, né? Um tubo que você, ao colocar um alimento na entrada, né, na sua boca, no final você vai ter a saída de alguma substância ou através do seu ânus, ele tem essa função, né? A principal função é engolir, digerir e absorver o alimento. São essas funções que o tubo digestivo alimentar, né, digestório, realiza. É um tubo de 7 a 10 metros de comprimento, então se você pegasse, abrisse aqui, você teria de 7 a 10 metros. Então é impressionante, né? Todas as rotações e todas as adequações que fazem com que tudo isso, né? Todo esse tubo fique no seu interior e que você não tenha realmente uma parte não gruda na outra, seu alimento consiga passar, né? E esse processo de digestão então vai converter o alimento de uma forma solúvel, de fácil absorção pelo intestino delgado, e aí a eliminação dos resíduos insolúveis e outros materiais é a função aí no final do intestino grosso, formação de bolo fecal, etc., é saída pelo ânus, ok? Quando a gente olha a histologia, né, do sistema digestório, a gente nota que histologicamente, então isso aqui é uma representação de um livro, né, o Kirzenbaum, que é um livro de histologia, né, que vocês também vão estudar. A gente nota que o tubo digestório tem 4 camadas principais. Então, se isso aqui fosse um tubo, essa camada aqui mais interna é o lúmen, é onde o alimento passa, e todas as camadas aqui embaixo, né? Então a gente tem a camada mucosa, que é realmente onde tem o contato com o alimento, a camada submucosa, a camada muscular e a camada adventícia, tá? Então, são essas 4 camadas, né? Com todas as membranas. Então, isso aqui é um tubo. Então, aqui o que a gente está olhando bem aqui nesse meio é a mucosa, tá? Então, essa camada mucosa, e vocês já observam nessa figura aqui, nessa representação, essa grande variação que a gente tem aqui na camada mucosa, né? Do esôfago, né? De um tipo de epitélio, né? Epitélio mais de passagem, né? E aqui nas regiões aqui o estômago, né, um epitélio que é muito de secreção, a gente vai ter muitas glândulas gástricas, né? Então, você vai ter secreção de substâncias, né, para fazer a digestão, e a parte intestinal, com as chamadas vilosidades intestinais, que aqui também você vai ter essas grandes projeções das vilosidades para o interior do intestino, que fazem com que na realidade, você tem esses processos que a gente falou de absorção e de concentração também do bolo fecal. Então, as grandes variações são realmente histológicas, são nessa camada mucosa, né, interna, e essa camada mucosa ela é dividida em 3 componentes: uma camada de epitélio, propriamente dito, logo abaixo uma camada de lâmina própria, né, de tecido conjuntivo, e por baixo uma camada muscular, né, de músculo liso. Então, essa camada, a própria camada mucosa, ela é dividida, então, em 3 componentes. Eu acho que vai ter aqui uma histologia só para mostrar para vocês. Então, a gente tem novamente
mucosa, submucosa, camada muscular, essa camada aqui embaixo adventícia, né? Então, as 4 camadas aqui, toda essa camada muscular bastante pronunciada. E nesse tipo de epitélio, né, que é um epitélio mais inicial, né, a gente tem um epitélio estratificado, então aqui essa camada mucosa com epitélio estratificado, pavimentoso, aparentemente aqui né, sem queratina, né, caracterizando provavelmente o epitélio do esôfago, mas logo embaixo a gente tem essa estrutura de tecido conjuntivo que caracteriza a própria lâmina própria. Então, esse é o aspecto histológico aqui, o lumen, né? Então, esse é o aspecto histológico do início aí do nosso tubo digestório, tá? Essa histologia do tubo digestório. Então, agora a gente falou um pouco sobre evolução, falou sobre anatomia, um pouco também da histologia, só para situar vocês. Mas vocês devem lembrar que quando a gente tem o início desse processo, né, processo de formação do sistema digestório, todo esse tubo ele é um tubo oco em que não existe nenhuma diferenciação entre as porções anteriores do esôfago, as porções do estômago, a porção do intestino. Então, primeiros eventos que acontecem durante esse processo eles em geral são para estabelecer o que vai ser o endoderma, o mesoderma, o ectoderma, né? Tudo isso remontando então ao processo lá atrás de gastrulação. Então aqui no vídeo eu vou tentar mostrar um pouco para vocês esse vídeo que também está no diretório que eu compartilhei com vocês aí no e-mail, né? Esse vídeo demonstra um pouco desses aspectos iniciais do processo de formação do sistema digestório. Vamos ver aqui se o vídeo vai rodar. Só um segundo. Não estou querendo rodar. Só um segundo. Acho que o vídeo não está rodando. Tá. Eu vou tentar fazer com que o vídeo rode fora aqui do nosso Zoom. Só um segundo. Então aqui eu acho que esse beginning. Vamos ver aí esse reprodutor de mídia. Então a gente vai colocar o vídeo aqui. Acho que todo mundo vai conseguir ver. Então, aqui a gente tem o desenvolvimento do trato gastrointestinal, né? A formação do tubo endodermal. Então, a gente tem aqui um embrião com 3 semanas, tá? Fazendo aqui um full screen, até eu mesmo sair aqui da tela. A gente tem um embrião de 3 semanas, um corte sagital, todas as vilosidades, toda a conexão com a placenta. E um embrião de 3 semanas, a gente vai conseguir identificar em amarelo aqui todo o saco, a região né, de endoderma, né, futuro endoderma extraembrionário, região de córnea, que é a região anterior à membrana orofaringe, a membrana cloacal, então aqui a gente já tem a futura boca e o futuro ânus, né? E o que a gente vai ver, né, aqui o saco vitelínico, toda essa região aqui é o chamado saco vitelínico e aqui o saco amniótico. Isso aqui é uma visão lateral, então a cabeça estaria desse lado, aqui é a região posterior. Então, ao dar continuidade, o que a gente vê, né, é durante a terceira e a quarta semana esse aumento grande da região do encéfalo, que o coração vai sendo trazido para frente, todo o tubo neural e o embrião vai sofrer todo um dobramento da região anterior posterior e também da região lateral, fazendo fechamento da região ventral. Então, aqui, cavidade pericárdica, tubo, região anterior e região posterior, o aumento bem, como vocês veem, da própria cavidade amniótica, e aqui a gente já vê muito bem essa distinção na região anterior, né, do seu tubo digestório, região posterior. Aqui muito bem já colocado, né? É, tudo em amarelo, como eu falei, é o nosso sistema digestório, então a região anterior, a região que vai dar origem ao esôfago, etc. O divertículo respiratório, que a gente vai ver daqui a pouco, é da onde também vem o sistema respiratório. O intestino, que a gente chama de intestino médio, e toda a conexão aqui com o saco vitelino. Região posterior,
Aqui, já num corte, né? Estava olhando um corte sagital, então agora aquilo que a gente observa nesse momento já é a notocorda, o futuro tubo neural, em vermelho o mesoderma e os processos de dobramento é o que vai ser demonstrado desse vídeo, o chamado dobramento lateral, né, onde a gente vai ter a formação de um tubo dentro de um tubo. Então, é isso que a gente vai observar nesse vídeo. Então, aqui, novamente, o tubo neural, toda a parte de mesoderma paraxial, a notocorda, a gente vai ver que tudo aqui em amarelo, toda essa região que aqui nós vemos é o nosso tubo digestório. Então, ele fica na região ventral, enquanto que o nosso sistema nervoso na região dorsal. Então, aqui o processo de dobramento, e nesse momento a gente vai vendo em azul, né, o sistema nervoso, em vermelho aqui o mesoderma, e quando todo esse processo de dobramento terminar, a gente vai ter o embrião todo revestido de ectoderma e o tubo no interior do indivíduo. Então, aqui, depois dos processos de dobramento, né, laterais, a gente tem toda essa região de cavidades, né, onde a gente encontra os celomas embrionários. Aqui, o tubo digestório, tá? E, mais uma vez, novamente, o sistema nervoso, né, o nosso tubo neural, ao longo de todo o nosso tubo neural, nossas vértebras revestindo o sistema nervoso, a notocorda e também todo o sistema de vaso, mesentério dorsal, aqui nesse momento. Então, nesse momento, é, que a gente pode observar é que a gente tem uma estrutura de um tubo, né, dentro de todo um tubo. Então, por isso que a gente chama a estrutura de tubo dentro de tubo. E o nosso sistema digestório, então, ele é um tubo ao longo do eixo antero-posterior. Só relembrando que nesse momento nem a boca nem o ânus estão abertos, ok? Então, esse foi o vídeo. Voltando, então, agora para os nossos slides, né? A gente estava aqui já demonstrando os nossos slides. Eu vou dar uma pequena pausa nesse vídeo, após esse vídeo, para que vocês possam também consolidar esse conhecimento que a gente fez até esse momento, beleza? Então, até agora, a gente vai fazer uma pequena pausa. Essa é a parte 2 da nossa